chegar na linha de chegada para conquistar. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus, porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir. Se desanime, Ele me diz, filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Bem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei. Eita glória! Oi, oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Quem está bem? Quem está melhor ainda? Quem ainda pode ficar melhor? Quem vai ficar melhor? E é um prazer, mais uma vez, trazer para vocês aqui um conteúdo de valor, um conteúdo onde nós podemos agregar valores, onde nós podemos falar um pouco mais sobre a temática abordada nessa live, que será abordada nessa live. Tudo bem, Laisa? Convida as amigas aí de plantão para entrar com a gente aqui. Nós vamos falar sobre um tema muito bom, importante, sobre a transição capilar. A transição não é o fim, tá? Transição não é o fim. E esse tema é um tema que nos fez repensar muito, porque é um tema que ele é muito falado, porém é um tema que ele é pouco esmiuçado. É um tema ao qual as pessoas falam, mas elas ainda não têm, de fato, realmente, um verdadeiro, real motivo de pontes e processos. Na verdade, as pontes e os processos que tem nesse processo, nesse caminho, nesse trajeto, nesse percurso, nessa luta, nessa batalha, porque realmente é algo muito difícil. A transição capilar em si é algo que ela transforma a pessoa, é uma atitude transformadora, mas ao mesmo também é uma atitude que ela mexe com o interior da pessoa, com o psicológico da pessoa. E é necessário que tenha todo o preparo, né, com essa cliente, para que quando ela chegue no seu salão, no seu espaço, você entenda como conversar com ela. Ela vai te indagar, ela vai perguntar, ela vai reperguntar. E devido a tantas perguntas que nós temos recebido essa semana sobre esse tema, as pessoas têm perguntado para a gente referente: Wélida, por que a transição é tão difícil? Wélida, por que é um passo tão assim doloroso? O que fazer? Como fazer? Quais os benefícios? Qual o prejuízo? Quem é a química no meio dessa história da transição? Quem é as curvaturas? Quem são as curvaturas capilar no meio dessa transição? Então, tudo isso é algo que faz a gente repensar e realmente, se realmente ele está sendo bem explicado, se ele realmente é um tema que está sendo bem abordado de forma mais esmiuçada, mais conscientizada, porque o processo da transição é um processo que você precisa se preparar psicologicamente para você entender que você vai ter que reivindicar de algumas coisas e ao mesmo tempo abandonar outras coisas. Então, o que seria reivindicar algumas coisas, Wélida, e o que seria abandonar? Então, o tema, né, vai abordar exatamente isso. E até na metade, mais ou menos, a gente vai estar falando para você alguns segredinhos, né? Eu vou falar para vocês, vou revelar para vocês um segredo, tá? Que está guardado, as 7 chaves. Vou colocar aqui até mais chaves aí. Ei, Lucas, seja bem-vindo. Então, assim, é um segredo que eu vou revelar até o final da live. Então, para você que entrar, fique até pelo menos a metade, a gente vai estar falando sobre esse assunto,
Muitas pessoas falam sobre transição, só que elas não têm esse pilar que é o segredo que a gente vai estar revelando. Existe um quarto pilar que está em secreto, secretamente escondido. Por quê? Porque ele é usado somente por pessoas que são capacitadas como terapeutas, né? Como pessoas que trabalham com terapia capilar. E aí é um ramo e um campo onde todas as pessoas que mexem, trabalham ou têm alguma prática com cabelo, diretamente ou indiretamente, é um tema e é realmente o pilar mais importante para você começar a aderir no seu cronograma capilar dentro do seu processo de transição capilar. Então eu quero dizer para você que é importante, para você que está passando por esse processo, é importante que você que está reivindicando e ao mesmo tempo abandonando algumas atitudes, algumas práticas cotidianas, é importante que você comece também a entender todo o processo. E aí onde que entra a química nesse processo? Onde, em qual momento que vai entrar a química? Qual o momento que a química vai ser o mal e qual o momento que a química vai ser um benefício? Qual o momento que ela vai ser uma maldição, como as pessoas estão desenhando, estão fazendo o uso da química como se fosse um monstro, mas na verdade não é isso que acontece. A química ela não é um monstro, a química na verdade ela foi feita, desenvolvida por pessoas capacitadas, pessoas que são especializadas em cosmetologias, pessoas que têm anos e anos de pesquisa no mercado, tá? Da cosmetologia, da tricologia, da terapia capilar, de toda a parte química, tá? Do cabelo, ou seja, são pessoas que praticamente são médicos de cabelo, são pessoas preparadas da medicina capilar. Então, não é qualquer um que lança uma química. O problema maior nesse processo é exatamente como que ela é usada, por quem ela vai ser aplicada, as técnicas que serão utilizadas. Então, o problema todo está relacionado à questão do profissionalismo, da forma de aplicação. Quem vai usar? Essa pessoa que vai usar essa química no momento em que você está passando por esse processo, vai realmente ser especializada num cabelo cacheado, ela tem essa especialização, ela é preparada, ela já trabalhou com isso, ela tem prática com isso. Então, essa é a maior preocupação de todas as clientes que passam pelo momento de transição. Eu quero contar para você aqui uma história rapidinho, tá? Não vou demorar, essa live vai ser rápido, nós não vamos demorar. No máximo aqui a gente vai ficar com 30 minutos, tá? Vou tentar assim ser o mais breve possível no assunto para não ficar uma live maçante. Então, assim, ontem nós atendemos uma cliente no nosso espaço e a cliente veio para fazer o processo de transição. Ela estava com 3 dedos crescidos de raiz, que dá mais ou menos essa quantidade, tá? 3 dedos, né? Então, essa quantidade de raiz crescida, que vai em média para 3, 4 meses. Só que eu digo 3 meses assim porque o cacheado ele cresce, faz aquela curvatura e encolhe, ele entra para dentro da raiz, ele dá aquele fator encolhimento, fazendo com que o tamanho de crescimento ele diminui pela metade, um pouco mais que a metade. Ou seja, ela no questionamento começou a me perguntar: Wélida, o que eu vou fazer? Como que eu vou passar por esse processo de transição? Quais são os caminhos? Que processo que eu tenho que usar? E aí a gente começou a pensar nessa temática, que é pontes e processos da transição capilar. Só que não parou por aí. Ela começou a perguntar: Wélida, que tipo de química, qual é o tipo de recurso que eu vou estar utilizando? Porque eu ainda estou em dúvida, você acha que eu deveria fazer? Então, ou seja, a cliente sentou, ela ainda não tinha certeza de que era um retoque de raiz que ela queria fazer. E aí, o que eu fiz? Comecei a especular, comecei a conversar com ela, a gente começou a fazer um diagnóstico do cabelo dela, comecei a mostrar a curvatura do cabelo dela. Tudo bem, Laura? Seja bem-vinda. Nós começamos a mostrar a curvatura do cabelo dela para ver como que estava a estrutura capilar desse cabelo. Eu abri o cabelo dela para poder ver se existia, né? A gente faz isso, a gente abre, tá? Passa os dedos envolto o cabelo, faz uma massagenzinha para ver qual a secreção que vai sair desse bulbo capilar, para ver se realmente existe um excessivo ali naquela raiz, excesso de oleosidade, se existe caspa, porque são fatores que também
interfere muito nesse processo, no momento, no ato da transição capilar. Então, faz parte do processo você também manter esse couro cabeludo. Então, olha o que acontece. Eu quero falar para você o que é transição. Então, comecei a dizer para essa cliente o que era transição. Tem uns storyzinhos dela ontem aqui, que nós colocamos ontem aqui no Stories. E aí, eu comecei a explicar para ela o que era transição. Então, eu dizia para ela, cliente, transição não é uma guerra contra a química. Transição não é o motivo de você dar tchau para a química. Porque a indagação dela era a seguinte: será que eu aguento passar por esse processo até a final do ano para conseguir ter pelo menos uma quantidade de 6 dedos crescidos, que dá mais ou menos uma quantidade assim, que dá... A cada mês ele cresce um dedinho deitado, né? A cada mês ele cresce um dedinho deitado, então você conta 1 mês, 2, 3, 4, né? 5, 6 meses. Olha aqui, ó. Olha a quantidade que cresce a cada 6 meses. É a média, tá? Isso aqui não é exato. E aí, para que isso cresça, para que isso desenvolva, para que tenha um desenvolvimento melhor, para que ele vá ter um crescimento mais rápido, fortalecido, aí vem o 4º pilar, que é o pilar secreto que eu vou revelar para vocês, tá? Então fica até o final que eu vou revelar para vocês algo que ninguém fala para você, cabeleireiro, tá? São coisas que fazem total diferença, tem feito total diferença para mim, na minha prática, no meu dia a dia. Então, esse 4º pilar, que faz parte do cronograma, onde ele não é inserido, por quê? Porque ele é isolado para os profissionais da terapia capilar, e aí o que acontece? Você, cabeleireiro, fica desatualizado. Você não consegue dar conta de cabelo cacheado, por quê? Devido exatamente por causa desse 4º pilar. E eu ainda tenho um outro segredo ainda que eu estou para revelar para vocês, referente à questão da curvatura capilar. Por que a maior parte das pessoas passam por processo de química e se arrependem? Por que a maior parte das pessoas realiza o processo de química e acha que o problema está, às vezes, no cabeleireiro? Não vou dizer que, às vezes, realmente a falta de informação, de pesquisa de alguns profissionais que ainda não se aderiram à busca, né, de desenvolver um pouco mais a sua profissão. Realmente isso acontece ainda no nosso Brasil, no mundo inteiro, né? Então não é só no Brasil, no mundo inteiro. Então, esse 4º pilar e esse outro secreto que está dentro da caixinha, uma caixa preta que nós vamos estar revelando para vocês também, é um dos fatores, um dos piores fatores que tem para que esse cabelo perca essa curvatura, para que esse cabelo não tenha um cacheado de raiz, meio e pontas. Então, o que é transição capilar, Wélida? Transição capilar, gente, é uma pausa. É somente uma pausa. Pausa para quê, Wélida? Pausa de descanso para o seu cabelo desenvolver. Porque como que eu vou realizar uma química nesse cabelo se eu não consigo enxergar a raiz virgem crescida? Então, para pensar nisso. Como que eu vou realizar um processo químico num cabelo que começou a fazer a transição há 1 mês, se ele tem exatamente só esse pedacinho crescido? E aí é onde acontecem os problemas. É onde acontece todas as problemáticas, né, referente à questão da química, né, que é um assunto muito polêmico, né, porque tem muitas pessoas levantando a bandeira do naturalismo, né, o cabelo natural, não pode ter química, só que existem vários fatores que diferenciam do que é natural e do que é um cabelo naturalmente com química. Por exemplo, o meu cabelo é um cabelo natural, quimicamente tratado. Mas não foi químico, Elida? Foi, eu uso coloração, eu faço ombre hair nas pontas, para abrir, né, somente essa curvatura, a cor das pontas. Só que aqui eu realizo um outro processo, que é outra técnica, tá? Que faz parte desse outro segredo que eu tenho para revelar para vocês. Então, essa outra técnica que faz toda a diferença para não perder a curvatura dessa raiz. Vocês podem observar que a minha raiz, ela é do começo até o fim, o mesmo cacho que tem aqui, ele vai até embaixo. Mas é um creme que você usa, você ativa, então ele ajuda a manter. Não, é a técnica, é a forma de aplicação. Então, a transição em si, gente, é a pausa. A pausa para você ver esse cabelo desenvolver, para você sentir o tipo de curvatura que é o seu cabelo, porque você usa muito excesso de alisamento e aí você perde a curvatura natural desse cabelo
que é da sua origem, da sua afrodescendência, e o que acontece com esse cabelo? Automaticamente você vai ficar com marcações. O que seria marcações, Wellington, no cabelo cacheado? Sabe aquele cabelo que ele tem parte cacheada, parte ondulada, parte frisada e parte alisada? São marcações no cabelo cacheado. Então, essas marcações, ela interfere no processo de você manter esse cabelo cacheado. É onde você chega à conclusão de que você tem que passar pela transição capilar. Então, a transição, ela tem as partes ruins e tem os seus maiores benefícios. Então, esse momento de pausa que você dá para fazer essa transição é o momento em que o seu cabelo ele vai estar respirando, ele vai estar nascendo na fase chamada anágena. Que seria essa fase anágena, Wellington? É uma fase onde você tá naquele período do cabelo desenvolver, do bulbo capilar, ele vai nascer e vai dar aquele primeiro contatozinho do fio para fora, que às vezes você vê, nossa, tá nascendo o cabelo aqui. Aquele fiozinho ali, quando tá nascendo, ele ainda tá na primeira fase, que se chama anágena. Nessa fase, é a fase em que o fio tá começando a se reestruturar. E aí, sabe o que acontece? É nessa fase que muitas pessoas erram no cronograma capilar. Você ouve muita gente falando aí de cronograma capilar, tem vários temas. Se você colocar lá no Google lá, cronograma capilar, como fazer cronograma capilar, você vai ver vários posts, várias ideias, várias relações referente à questão do cronograma. Mas nesse pilar que eu tenho para te revelar é algo que vai fazer diferença no seu cronograma capilar. É algo que realmente vai ser revelado de uma forma onde você vai começar a perceber o quanto é importante esse pilar para que o seu crescimento seja desenvolto, para que o seu crescimento seja algo mais latente, que as pessoas vejam isso, que elas notem realmente. Por que a pessoa senta, às vezes, no lavatório do salão, lava o cabelo e fala, nossa, eu lavo o cabelo, eu tento fazer igualzinho você lá em casa, Wellington, e não consigo. Meu cabelo não fica lavado igual quando eu lavo. Nós também vamos falar agora um pouco sobre isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Por que acontece isso? Então, o benefício de não usar a química no momento, no ato da transição capilar, não é porque a química é um monstro, não, tá? Não é exatamente porque a química é um monstro, a química... Não, é porque existe a pausa. A pausa para descanso, a pausa para o cabelo nascer fortalecido, a pausa para o cabelo começar a desenvolver e você conhecer a estrutura desse cabelo, porque o cabelo, ele tem... Deixa eu pegar aqui, eu fiz um desenho, eu não sei se vai dar para vocês verem, tá? Eu fiz um desenho das curvaturas. Essa curvatura aqui é a curvatura 2, 2, ABC. Então, essa curvatura é uma, essa é outra, e depois vem a outra curvatura que é na classificação 3. Na classificação 3A, B e C, que vem, ó, essa curvatura um pouquinho mais fechada. Então, por que quando muitos especialistas de cabelos cacheados, elas falam assim, sou especializada em cabelos crespos, afros e cacheados e ondulados. E aí, por que eu resumi em cachos? Porque tá na mesma casa de afrodescendência. Porque realmente essas curvaturas diferem, tá? As misturas de raça. Então, você tem aqui, na classe do 2, você tem os ondulados, tá? Na classe do 3, que é essas curvaturas um pouco mais fechada, você tem a classe de cacheados, tá? E na classe do 4, você tem as especificidades, tá? Não repara esse risquinho, tá? Você tem as especificidades de curvatura, observa, olha, ela é um pouco mais fechada do que o 3C, ok? E aí vem a curvatura 4B, que ela é um pouquinho mais fechada, e depois vem o 4C. Olha o que acontece no 4C. Ele não chega a fazer aquela curva, ele faz um frisado, tipo um zigue-zague. Esse zigue-zague aqui, ó, sabe o que acontece? Quando você usa uma química errada, quando você aplica uma química errada para cada curvatura dessa que eu mostrei para vocês aqui, vai dar ruim. Vai acontecer... não vou falar, vai acontecer algo de ruim nesse cabelo. Por quê?
Para cada tipo de cabelo existe uma técnica a ser aplicada. Para cada cabelo cacheado existe uma técnica diferenciada, porque eu preciso respeitar, dentro do diagnóstico da transição capilar, como que é essa curvatura. Se ele está dentro da classe do ondulado, se ele está na classe do cacheado, ou se ele está na classe dos crespos, tá? E afros. Afros e crespos que estão no mesmo padrão. Então está na mesma classificação. Então existe esse diferencial. O que acontece? Os benefícios de usar a química, de você não usar a química no momento, é exatamente por isso, porque cresceu esse pedacinho, que é um dedinho crescido, como que você vai enxergar? Como que você vai enxergar o biotipo dessa curvatura que eu acabei de mostrar para vocês? Não tem como vocês saberem qual é a curvatura do seu cabelo, tá? Então, não tem como vocês saberem. Então, para você que tem dúvida de saber como que é a curvatura do seu cabelo, a gente vai estar abrindo uma live também para falar sobre curvaturas. E falar um pouco mais, né? Se estender um pouco mais sobre esse assunto, que o assunto aqui hoje é mais transição, acaba que a gente traz um pouco da curvatura para vocês entenderem o processo da transição. Que a transição em si, ela precisa de ser diagnosticada de forma que o seu cliente também entenda, né? Que se ele está passando por processo de transição, a parte que está alisada, tá? Essa parte que foi realizado o processo anteriormente químico, de forma errada em cima dessa curvatura dela, quando começar a nascer aqui, vai criar um inchaço nessa raiz. E esse inchaço, você vai se sentir fadigada. É onde que a cliente começa a se sentir fadigada e começa já a cogitar a ideia de querer fazer a química, realizar a química. E aí, no desespero, sabe o que esse cliente faz? Ele vai procurar, às vezes, uma pessoa que não é especializada em cacho, não tem essa prática, não tem esse envolvimento. Então, uma outra observação nessa questão de você buscar um especialista que faça a transição para você é você buscar alguém que não só tenha o cabelo cacheado, que já aderiu o cabelo cacheado, como também o profissional especializado que trabalha com cacho, porque nada melhor do que você mesmo ser a própria pessoa do seu cliente. Por exemplo, muitas pessoas me perguntavam, né? Wélida, por que você não faz escova no seu cabelo? Nada contra. Nada contra. Eu faço escova aqui no meu espaço, eu vendo esse serviço. Porém, eu sou cacheada, tá? E levanto a bandeira, eu sou cacheada assumida. Sabe o capixaba da gema, como eu sou? Eu sou cacheada assumida e levanto realmente a bandeira, porque eu sei o quanto, para mim, foi importante passar pelo processo de transição. Eu conheço a sua dor, eu sei qual é a dor que você passou e que você tem passado para passar por esse momento de transição. Não é fácil, gente. A transição não é um processo fácil. Envolve parceria com seu esposo, seu namorado, com seus familiares, sua mãe, seus familiares, seus irmãos, suas irmãs, porque as pessoas vão começar a padronizar a beleza para você. Nossa, corta esse cabelo logo, menina, corta logo essas pontas, suruca logo tudo. E aí a gente tem dois processos de transição para ser realizado, que é o processo Big Chop, que é já, rapidinho. Cresceu? Um tantinho assim você vai, já faz o corte total da parte lisa e começa ali do zero, absolutamente do zero. E já existe o outro processo, que é o processo que a Wélida Castros realiza, que é o processo gradativo. E aí é utilizado, Wélida, o mesmo componente? Não, nós utilizamos outro componente, que é um componente secreto, tá? Não, nós não podemos falar aqui, mas é um componente secreto que nós utilizamos para poder realizar a ponte, para a transição não ser tão dolorosa para você, mas que ao mesmo tempo você também não vê esse cabelo com a raiz muito fofa. O que acontece? O meu cabelo, eu passei por um processo de transição e acabei resolvendo depois fazer a cor. Já estava um tanto assim crescido. E aí, o que aconteceu? Eu voltei a estaca zero, né, de química, tá? Não que a química tirou a curvatura do meu cacho. O que eu fiz? Eu falei bem assim, agora eu vou ter que dar um jeito, porque a raiz estava um pouco inchada e as pontas estavam precisando de um tratamento a mais, né? Porque já há muito tempo sem fazer o relaxante, né? Usar o SAN WC, que é o Sistema Natural
de alinhamento natural da Wélida Cachos, né, que a gente trabalha. E aí o que acontece? Eu falei, vou ter que fazer o SAM, vou ter que realizar o SAM WC para poder conseguir passar por esse processo, né, de transição sem dor. Realizei. Observa essa curvatura, olha. Tá vendo? Essa partezinha aqui, o meu cabelo é louro escuro. Ele não chega a ser um castanho, é um louro escuro. Ele cresce meio russo, com uma tonalidade, nuance acinzentada. Aí dá esse meio que russo, assim, sabe? Então, assim, olha essa curvatura. Tá vendo? Então, inclusive já tá na hora de retocar esse pedacinho aqui. Então, é o processo, gente. A transição, os benefícios de você dar uma pausa é exatamente isso. E as dificuldades que se tem na transição capilar é os processos, é de você aceitar, é de você passar pelo processo de psicologicamente, interior de dentro para fora, começar a aceitar aquilo que Deus fez em você, sabe? Porque foi o formato que foi desenhado em você. Então, o primeiro passo de tudo nesse processo, dentro da dificuldade, é você começar a trabalhar no seu psicológico a questão da dificuldade de aceitação, porque vai crescer essa raizinha e vai crescer inchado. Aí, se você não tiver paciência, você vai acabar procurando um profissional que não é qualificado, que não tem essa prática, não tem essa ciência, e você vai voltar a estaca zero de novo. E vai continuar frustrada. Eu te garanto que você vai continuar frustrada. Não é profecia e nem estou dizendo com palavra força negativa, mas é o que acontece. Eu pego inúmeras pessoas no meu espaço com o mesmo problema. Por quê? Porque elas não se aceitam, não aceitam o processo da transição, não entendem o que de fato é a transição, porque a transição ela é explicada de uma forma errada. Tem muitas meninas que vão para a internet e colocam aí transição capilar, chega de química, bota a química como se fosse sabe aquela caveirinha que tem um X no meio assim? Pã, entendeu? Química, aí uma caveirinha em cima, pã, não usem química. Ou seja, colocando a química como se fosse um monstro da história, e na verdade não é isso. Então, eu quero falar para vocês aqui 5 cuidados que toda cacheada deve ter nesse processo de transição. Tá? Eu fiz a anotaçãozinha aqui. Esses 5 passos, o primeiro deles é você lavar bem esse cabelo. Deixa eu contar uma história para você. Uma cliente minha veio aqui ano passado com o cabelo igual um dread. Nossa, Wellington, você tá falando assim da sua cliente? Sim, vou te falar por quê. Inclusive, ela me deu esse nome da forma que estava o aspecto do cabelo dela. Essa cliente foi lavar o cabelo, jogou o cabelo para baixo na pia, tá? Nesse momento em que ela jogou o cabelo para baixo na pia, sabe o que aconteceu? Ela já é uma cliente já acima de 40 anos, já tem uma fase hormonal descontrolada, é uma cliente que faz muito regime, faz muitas dietas, né? Se alimenta mal, né? Porque quer ficar magra, inclusive ela é muito linda, tá? E aí ela veio para poder fazer o processo de lavar e desembaraçar, porque quando ela foi lavar o cabelo, ela jogou o cabelo para baixo, sabe aqueles fios que vão soltando do couro cabeludo? Foi soltando e foi juntando com o embolado de baixo. E aí eu quero revelar para você um segredo também, outro extra aqui, tá? De como você lava esse cabelo para não acontecer isso. Quando ela ligou para mim, em pleno domingo, tá? Ela vai assistir essa live, ela se focar de rir, porque nós temos essa convivência, eu e ela, a gente já tem essa intimidade. Quando ela me ligou, Wélida, me socorre. Eu falei, puxa que vida, pleno domingo. Eu falei, não acredito que você está fazendo isso comigo, vou ter que te atender no domingo. E eu abri o espaço para ela, para atender ela no domingo. E vai eu atender essa princesa no domingo, ô Jesus. Chegou ela aqui, com cabelo igual um dread nas pontas, com cabelo na metade das costas, tava lindo, todo cacheado. Foi lavar o cabelo para baixo, não soube esfregar, não teve a fricção correta na hora de lavar com o shampoo. E o que aconteceu? Os cabelinhos que já soltam referente à questão hormonal, fase da queda. Ei, Elane, tudo bem? Seja bem-vinda. Elane, Lala, Laura, Cláudio, Lucas, Laísa, sejam todos bem-vindos, tá? Compartilha essa live aí com os amigos, amigas, tá? Aquela amiga lá que precisa muito de saber tratar um pouco mais do seu cabelo. Isso não serve também só para o cacheado, ele também atende, maior parte do que a gente vai dizer aqui também atende a demanda de cabelos químicos,
cabelos ondulados, né? E até os lisos também. Você pode aderir tudo que a gente está falando que pode ser aderido ao liso também, tá? A gente não está descartando aqui. Então, ou seja, vem essa cliente exatamente, tá? Com o cabelo todo igual um dread. E aí vai eu tentar desembaraçar. Eu falei, fulana, não tem como. Não vai dar. Vamos ter que cortar. Ai, meu Deus do céu. Beleza, foi aquele ato psicológico, aquela terapia psicológica, né? Porque tem todo esse processo. Cortamos o cabelo dela. Tá. Agora eu quero cortar aqui a história para não se alongar e quero falar para você por que isso aconteceu. Devidamente por causa um dos 5 passos, né, que toda cacheada precisa seguir. E aí começa na hora de lavar. Qual a dica que eu tenho para dar para você para isso não acontecer? Antes de você lavar, você vai dormir com uma quantidade de óleo, de preferência um óleo que não seja muito ceboso, muito pegajoso, um óleo mais fino, mais mineral, sabe? Você tem que pegar, abrir a tampinha, botar um pouquinho nos dedos e sentir a textura meio que afinada, tipo o óleo de azeite, tá? Nessa mesma textura. E aí você vai pegar esse óleo, você vai aplicar na extensão capilar, tá? Você pode até aplicar no couro cabeludo para fazer o movimento de limpeza de resíduos que ficam ali agarrados de creme no couro cabeludo, porque isso causa um sério problema também na saúde capilar, fazendo com que o bulbo tampe. Aí vai criar um entupimento ali dos poros e esse cabelo na fase principal anágena, que é a parte na fase onde ele está tentando se jogar para fora, no crescimento, ele não consegue desenvolver, porque na hora de você lavar, você não lava de uma forma onde você consegue limpar bem esse couro cabeludo. Então, você vai fazer o óleo noturno, um pré-óleo, você vai fazer um pré-óleo para depois no outro dia você lavar. Então, você vai dormir com esse óleo. Como que eu aplico? Você vai aplicar no comprimento, tá? Meio e pontas. E um pouquinho na ponta do dedo, ou seja, pouquíssimo, tá? Não é encharcar. Você vai fazer movimento circular para poder ativar a corrente sanguínea, tá? A circulação de oxigenação, tá? Desses processos que existe aqui, desse organismo que existe aqui no couro cabeludo, tá? Em volta ao crânio da cabeça. E aí o que acontece? Do outro dia você vai lavar com o shampoo e na hora de você esfregar, você não vai já aplicar o shampoo. Você vai pegar o creme de hidratação mais em conta, sabe? Creme potão, os mais baratinhos. Você vai pegar esse creme, vai aplicar no cabelo todinho, vai desembaraçar primeiro, vai lavar esse creme, depois ele todo desembaraçado e depois que você vai vir com o shampoo, tá? E aí, deixa eu só desligar aqui, que o telefone tocou aqui. E aí você vai lavar, depois que tiver desembaraçado, que você vai aplicar o shampoo. Vai aplicar um pouquinho de shampoo na palma da mão, misturar com um pouquinho de água, pega ele, tá, na ponta dos dedos e já vai aplicando por dentro do couro capilar e já vai fazendo um movimento circular. E nas pontas você vai lavando de forma que esse cabelo seja lavado, movimento de vai e vem. Tá? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, ó, sobe e desce, ó, sobe e desce. Esse movimento aqui é um movimento que também vai lavar. Ah, mas eu preciso eu fico com a impressão de que o cabelo não vai ficar bem lavado. Então, na hora de você friccionar, você vai friccionar descendo ó, tá vendo? Na horizontal, ó. Você vai botar o cabelo, colocar ele no meio das mãos e vai, ó, descendo. Não fricciona com ele parado no mesmo lugar, porque esse movimento aqui faz com que a cutícula arregaça, faz com que a cutícula fica bem aberta. E aí é um problema para você nesse cabelo que está em processo de transição, tá? Não só transição, mas também em outros processos também. Então, feito isso, é onde você vai vir, tá? Com o segundo passo, que é o diagnóstico. O que meu cabelo está precisando hoje? A hidratação, nutrição, reconstrução e qual é o quarto pilar? Calma, eu vou falar. Calma que eu vou falar o quarto pilar. Então, lavou, fez todo esse processo do jeito que eu te ensinei, aí você vai vir com a hidratação, ou nutrição, ou reconstrução. Como que eu vou saber que é hidratação? Tá? Nós vamos ter vídeo também para falar sobre isso. Como que eu vou saber para falar
como que é a nutrição, hidratação, reconstrução. Qual é o momento que eu vou saber em que tipo de fase que meu cabelo está naquele momento? Bom, no mínimo, você precisa saber pelo toque. Você tocou no cabelo, sentiu que ele está áspero, tá? Esse cabelo está desnutrido. Você sentiu no cabelo, você sentiu que ele está molinho, mas ele não está tão áspero, então você vai colocar uma hidratação. Ah, você molhou um pouquinho, quando você estica, você sente que ele está muito fininho, que ele está elástico, reconstrução, tá? Então, tem todos os testes, né, de toque, de mão nos cachos, para vocês entenderem como que é esse processo. Em vez de falar mão na massa, a gente fala mão nos cachos. Então, a técnica mão nos cachos faz você sentir isso. E faça sempre antes de você molhar, porque só em tocar você sente se ele está áspero, se ele está esponjoso, se ele está poroso, sabe? Que é aquele efeito meio seco, meio bombril. Se tiver com esse aspecto áspero, é onde você vai ter que perceber se é nutrição, hidratação ou reconstrução, ok? E aí vem o quarto pilar que eu vou revelar para você agora, meu querido. Você vai aprender qual é o segredo do quarto pilar que você ainda talvez não... Você já ouviu até falar, mas ele não é colocado dentro do cronograma. Você não observa ele dentro dos cronogramas para as cacheadas que estão em processo de transição ou não. Então, esse quarto pilar se chama saúde e terapia capilar, tá? Ah, só quem pode fazer isso é uma pessoa especializada? Não. Você cabeleireiro, você cliente consumidor final, você também pode fazer. E o que é que eu devo usar? Produtos que contenham extratos, tá? Produtos que contenham tratamento diretamente para crescimento, queda e fortalecimento e vitamínico, ok? Dentro desse quarto pilar que não é colocado, existe esses 4 fatores aí, tá? Para você poder colocar no seu cronograma capilar. O mês tem 4 semanas. O cronograma capilar ele foi desenvolvido para ser realizado em 4 semanas. E muitas estão realizando em 3 passos para 4 semanas. Uma semana eu hidrato, outra semana eu reconstruo. Na outra semana eu vou fazer nutrição. Na outra semana eu vou fazer o quê? A hidratação de novo. Ah, tá. E aí vamos lá para a fase primeira que eu expliquei para vocês, a fase anágena, que é a parte que está crescendo o cabelo, que é a parte onde você precisa fortalecer e preparar esse cabelo para ele crescer forte, é o quarto pilar. Produtos que contenham jaburandi, babosa, extrato de alho, tutano. Sabe o tutano lá do que você joga fora? O tutano real, se você conseguir melhor ainda, você pode elaborar ele, fazer em casa, derreter ele, colocar no creme, fazer a hidratação. Ou você pode pegar o tutano puro, derreter, tá, no micro-ondas, em baixa temperatura, fazer a umectação com óleo, no outro dia lavar bem com shampoo para fazer a aplicação dos demais produtos, tratamentos, ok? Então, esse é o quarto pilar que ninguém te fala, que não entra dentro do processo de cronograma capilar para as meninas que estão em transição. Sabe o que acontece como dor da transição? Por que muitas passam pela dor e não conseguem, acabam fazendo a química fora do prazo? Porque elas não veem desenvolvimento no cabelo. O cabelo não cresce. Fica ali, ó, tá? Meses e meses com aquele cabelo para crescer um tantinho assim. E aí, automaticamente, esse cabelo não desenvolve. Você fica ali frustrada, porque você quer ver crescimento. O que acontece? Você vai acabar procurando qualquer pessoa aí que não seja especialista e realmente vai voltar a estaca zero, tá? Então, o tutano, ele fortalece, ele ajuda no crescimento. A babosa também, além dela ser cicatrizante, ela também te ajuda na questão da elasticidade, ela ajuda a te dar um teor, né, de fortalecimento, ajuda também a manter essa fibra um pouco mais saudável. E aí vem a questão também, né, dos aminoácidos, que você pode também estar aderindo junto, as proteínas e uma vitamina consultada pelo seu médico, que você tem que aderir junto nesse quarto passo, que é o pilar mais importante, fortalecimento e crescimento. Linha de jaburandi, que é excelente. O ativo jaburandi é algo antigo no mercado, que ele está esquecido. Então, as coisas, às vezes, esquecidas, que estão lá no mercado, às vezes que você
que já foi bom um dia, ou claro, o cosmético ele muda, ele inova cada vez mais o cheiro, a fragrância, a textura. Antigamente a máscara ela era um pouco mais densa, mais grossa, você virava o pote assim, o creme não descia, né? Então assim, o creme da Well da Castro já é um creme um pouco mais líquido, mediano, a textura mediana, tá vendo? Tem textura mediana, ó, ele não chega a ser aquele creme denso. Então, o cheiro, a fragrância é uma fragrância bem, que não atrapalha na questão do... Pra quem tem rinite, né, sinusite, né, toda essa família do it aí, então, ou seja, é muito importante, sabe? É muito importante que você faça o uso correto no momento da transição capilar e que você faça a adesão, né, desse quarto pilar, tratando com produtos que vai fortalecer esse cabelo, ok? Então esse pilar é um pilar que a gente pode estar falando mais adiante, existem mais coisas, é claro que não é somente aqui que a gente está falando, existem outras coisas que envolvem nesse tratamento, né, e inclusive está mais abaixo, tá? O terceiro pilar que eu quero colocar para vocês aqui é o excesso de uso de creme na raiz, que faz com que esse cabelo cria uma fobia, hidrofobia, botar oleofobia, porque a quantidade de óleo que as meninas têm usado no cabelo tem criado uma alta porosidade, alta oleosidade nesse fio. Sabe o que acontece? Um fio que está hidrofóbico, que está sendo ali, ó, está sendo suicidado. O fio, imagina um fio aqui e você vem com a quantidade de creme e coloca nesse fio. Esse fio tá tão encapado de coisas que quando você vai lavar esse cabelo para colocar hidratação, não consegue ultrapassar essa barreira devido ao derivado do petróleo que contém a maior parte dos produtos que você não sabe, né? Então, produtos que às vezes você precisa saber qual é o tipo de produto que você vai usar nesse processo da transição. E também para as cacheadas também, que estão em processo de tratamento, né, de crescimento e fortalecimento. Então, esse entupimento de creme, de finalizadores no cabelo, excesso, não tirar o creme velho para colocar o creme novo, tirar o excesso, lavar bem esse cabelo da forma que eu expliquei para você com shampoo, para depois vir com a hidratação, certo? E aí a gente vem depois com o quarto pilar, que são as massagens terapicachos. As massagens terapicachos é um processo onde você consegue trazer mais oxigenação para esse bulbo nascer com menos estresse, porque no dia a dia, né, muitos estão envolvidos em várias atividades diárias, fazendo com que o estresse seja um pouco mais aguçado. E aí isso também vai acarretar nesse cabelo. Vai também prejudicar no fortalecimento, no crescimento, no desenvolvimento desse cabelo, ok? Aí vamos para o quinto pilar, que seria a questão de você prender esse cabelo. As cacheadas sem mania de prender o cabelo, de forma que o cabelo fica muito... o cabelo já está em transição, ela já está com as pontas alisadas, sabe? Com a raiz inchada, porque a raiz virgem, ela já está naquele processo. Ao invés de ela pegar esse cabelo, manter ele um pouco mais solto, e aí qual seriam as pontes para mim poder usar? Como que eu vou usar esse cabelo solto se eu estou passando pela transição, tá nascendo aquele inchaço aqui da raiz virgem, porque tá natural, né? Cria aquele fofo na raiz, e as pontas estão mais esticadas. Como que é que eu vou fazer isso, Welda? Simplesmente você vai fazer o uso de pontes. Quem seriam essas pontes? Uma trança, você dar uma pausa na trança, ou você realizar o SAN-WC. O SAN-WC é um processo que vai somente dar uma leve alinhada para você conseguir passar por esse processo. E aí vem a questão das tiaras, as bandanas, os turbantes, sabe? Que você pode ir aderindo. Você tem que, nesse momento, começar a amar aquilo que está a cada momento, sabe? Se aventurar em cada momento que está acontecendo ali, para poder você passar por esse processo e não desistir, ok? Então, sobre curvatura e processos químicos, para encerrar aqui com vocês, eu quero falar com vocês, curvatura e processos químicos. Nós vamos falar também sobre isso adiante, mais à frente, mais profundamente, tá? Aqui eu só vou rascunhar para vocês, curvatura e processos químicos.
Você vai realizar a sua transição capilar quando você passou por toda essa fase de descanso, de tratamento, de crescimento, fortalecimento, e aí você já aprendeu todo o processo. Agora é o momento de você realizar, né, o processo químico, que é o processo natural. E aí, Wélida, como assim? Você fala que é natural, mas não está contradizendo natural com químico? Não, o meu cabelo, ele é um cabelo com a textura mais próximo do natural, porém ele recebe química, só que com a química que não retire a curvatura natural do meu cabelo, ok? Então, esse processo SAM-WC é um processo onde a gente vai entrar com ele logo assim que você realizar o processo Big Shop. Ah, mas o que é o Big Shop? É o corte total da parte lisa e você deixar somente a parte que está cacheada, que é o formato novo, que é o formato natural seu, virgem, sem química, sem nada. Esse passou pelo momento de você falar, agora eu já estou preparada psicologicamente, interiormente, já fui trabalhada, toda trabalhada na terapia da cabeleireira, porque é isso que a gente faz, tá? E agora eu vou fazer o corte total, estou preparada, já cresceu um tanto assim, 6 meses, de 6 meses a 1 ano, já deu esse tanto, às vezes devido aos tratamentos, se você aderir todos esses tratamentos, ele vai crescer uma quantidade mais ou menos de 1 palmo, né? 1 palmo crescido, e aí se caso você trata, se você toma vitamina, faz acompanhamento médico, tá? E faz as massagens terapicachos, que são as massagens de movimento, tá? Essas massagens com movimento para poder ativar a circulação sanguínea e tirar o estresse do couro capilar, né? Do couro cabeludo. E aí o que acontece? Esse processo SAM-WC vai ser realizado nessa curvatura, né? Nós realizamos ontem, tá nos stories aí para vocês dar uma olhada como que é esse processo. A cliente veio, ela tá em retorno de transição, ela quer a curvatura mais próxima do natural, e aí eu realizei o SAM-WC nela para poder ela conseguir, né, passar por esse processo com menos dor, porque realmente é muita dor. Então, a curvatura, ela precisa ser estudada para saber qual tipo de técnica que você vai utilizar, tá? Então, mais à frente nós vamos estar falando mais sobre isso, que é um segredo também que a gente vai estar revelando aí para vocês, tá? Esse processo do SAM-WC, ele respeita a curvatura do seu cabelo, ele não dá marcas, ele não cria marcas no seu cabelo. Sabe aquele cabelo todo cheio de marcas, que aqui é uma parte 2A, aqui tem um 2B, aqui tem um 3, 4, aqui tem um 4A, B e C. Então, uma mistura. Ah, mas é afrodescendente. Não, isso aí foi um excesso de química. Você tem que saber fazer o diagnóstico para saber se foi excesso de química ou para saber se foi realmente o ato, né, da técnica, qual a técnica foi utilizada e a forma que foi aplicada, ok? Então, o SAM-WC ele trabalha exatamente na curvatura. A gente trabalha, a gente pesquisa, a gente observa, a gente estuda. Antes da cliente sentar aqui, ela tem um tratamento específico. O meu espaço, ele trabalha com agendamento, porque eu não trabalho de forma com fila do INSS em frente à porta do meu espaço. Porque o meu tratamento aqui é especializado. Você vai em algum concorrente onde tem fila do INSS, aquele monte de gente lá, e quando você vai ser atendido, sabe o que acontece nesse cabelo? Muitas outras pessoas, uma vez é uma pessoa que toca no seu cabelo, a outra vez que você vai já não é mais a mesma pessoa. E aí você vai ter problema porque cada mão ela tem um peso. Cada mão ela tem um peso ali no dorso. Então quando você pega ali no dorso do pente ali para você fazer o movimento, tá? Para aplicar o produto, uma mão tem um peso diferente da outra mão. Uma tem uma técnica com a mão diferente da outra mão. Então, tudo isso a gente vai estar ensinando para vocês, vai estar mostrando como que é essa técnica, para não perder essa curvatura, para deixar esse cabelo mais próximo do natural possível, mas que ele também passe pelo processo da transição sem tanta dor. Então, essa é uma ponte. O SAM-WC é uma ponte para a sua transição capilar, tá? Sem você desistir do seu sonho, tá? Então, a gente consegue passar com você por esse processo e no final você ser agraciada aí pelo seu novo cabelo de novo, cacheado, afro, crespo, que seja ele dentro da curvatura que você goste. Então, gente, é isso, tá? Vou terminar a live aqui
com muita alegria, porque a gente pôde estudar, pesquisar para trazer uma coisa boa aqui para vocês, para não ficar enrolando, enchendo linguiça, porque, como é o popular aqui do Capixaba, não sei se vocês usam, né, esse termo aí onde vocês moram, mas aqui a gente não tem enrolação não, tá? Aqui a gente já vai direto ao ponto e já mostra realmente conteúdo, já fala a realidade e mostra para vocês segredos que estão escondidos aí em caixas pretas, tá? Do cabeleireiro. Então a gente trouxe para você e vai trazer muito mais ainda para você, tá? O próximo tema da nossa live tá, ó, top, tá? É polêmico, tá? Polêmico. Então eu trouxe para vocês vários segredinhos aqui da Wélida Cachos hoje. Vocês aprenderam um monte de coisas e aí você pode pegar essa live e mandar para aquela amiga sua que não entendeu ainda o processo da transição, como que é feito, por que é feito, né? Então faça aí o favor de ajudar sua mãe, sua irmã, de mandar essa live para elas sejam contempladas. Sabe aquele cabeleireiro que às vezes precisa também de uma especialização em cabelos cacheados, afros e crespos? Pode mandar também, fica à vontade. E é um prazer, tá? Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês que entrou, que ainda vai assistir essa live, tá? Que Deus possa estar entrando dentro do seu lar e te abençoando cada vez mais. Beijo, beijos. Maravilhosas e maravilhosos, que Deus possa estar abençoando cada vez mais. Tchau, tchau.